Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, reunidos para conversarmos e refletirmos em torno da mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Esse farol de bênçãos e inspirações que nos ajuda a conduzir a nossa vida com mais equilíbrio, mais discernimento, conectados com nós mesmos e com o Pai. No texto de hoje, do capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, Jesus, na mensagem de São Mateus, capítulo 11, versículo 24, vem nos trazer instruções preciosas para obtermos os nossos desejos e as nossas realizações a partir de uma conexão com o Pai de infinita bondade, através da nossa conexão de oração, de prece, de rogos e pedidos. E nessa instrução de São Mateus, Jesus vem nos dizer que tudo que a gente pedir, se a gente pedir e acreditar que aquilo vai acontecer, tudo nos será concedido. Olhe que coisa maravilhosa! Tudo nos será concedido se nós pedirmos com muita fé e acreditarmos que aquilo será realizado. E aí a gente se pergunta, gente, onde que está o erro nesse negócio? Porque eu acredito, sou uma pessoa de fé, acredito fielmente nos ensinos do Cristo, busco seguir dentro das minhas imperfeições e nas minhas dificuldades, mas ainda assim eu não tenho os meus pedidos obtidos. E aí a gente busca refletir aonde que está a dificuldade. Aonde que está a nossa restrição e onde o nosso entendimento dessa passagem do Cristo não foi plenamente absorvida, que nós não consigamos seguir e ter todos os nossos desejos atendidos. E nesse capítulo, Kardec, com a sua infinita pedagogia, ele traz alguns pontos para que nós reflitamos acerca dessa passagem. Aprender a pedir e ter o que a gente quer a partir de uma conexão com o Criador, e usar isso a nosso favor é uma coisa maravilhosa, né? E se tratando ainda desse ano que nós passamos, chegando ainda ao final de ano, onde nós renovamos as nossas propostas, buscamos nossos novos objetivos, nada como uma passagem como essa para inspirar as nossas reflexões, para provocar reflexões mais profundas, a fim da gente conseguir ser mais assertivo em buscar as coisas que desejamos para a nossa vida e conectar mais profundamente com nós mesmos e com o nosso Pai. E nessas reflexões que Kardec nos traz nesse capítulo, ele traz dois pontos muito interessantes que a gente pode dizer, toda regra tem uma exceção, né? É lógico que Jesus, que nunca transgrediu nenhuma lei, mesmo a lei judaica, sem também transgredir os seus valores e as leis naturais, ele também não iria transgredir uma lei universal para poder dizer, e também não disse para gente uma coisa que não era verdadeira. Então, nessas reflexões, Kardec nos traz a lembrança de que existem leis que são naturais e imutáveis e que elas não podem ser revogadas. Por exemplo, lei de causa e efeito, onde nós sabemos que a semeadura é livre,
como Jesus disse, mas a colheita também é obrigatória. E à medida que nós cometemos os nossos equívocos durante a nossa vida ou as nossas vidas, é da colheita desses frutos que nós plantamos que nós temos que provar, né? Vamos dizer assim. Então, uma das leis seria a lei de causa e efeito. Então, se o que nós queremos e desejamos e pedimos vai transgredir uma lei que é natural, uma lei universal, é obviamente que esse pedido ele não está alinhado, né? E as leis, elas são naturais e não são imutáveis. Uma outra lei, por exemplo, é a lei de evolução. Então, nós sabemos que nós estamos aqui com o propósito de nos melhorarmos, para voltar para a nossa casa de verdade, né? Que é a morada do lado do Pai. E nosso propósito aqui na Terra é evoluir, é aprender, é viver experiências e com isso amadurecer. E se esse desejo, esse pedido, por mais que eu acredite, que eu tenha fé que ele vai se realizar, se é do entendimento do Criador, de que isso não será bom para a nossa evolução, ele acha que naquele momento a gente também não terá nosso pedido atendido, né? E é importante a gente lembrar que quando eu peço, por exemplo, para curar uma doença que eu tenho no meu corpo, né, e que eu trabalho e me empenho nessa cura, se é do entendimento de quem sabe de tudo, como Deus sabe do que há no nosso coração e das nossas necessidades, que aquilo vai ser bom para mim amadurecer, para me manter mais conectada comigo mesma, para me distanciar e me aproximar das pessoas, se aquilo vai gerar possibilidades ricas, muito melhor do que a minha cura, obviamente que essa cura ela não será efetuada da maneira como nós queremos, né? Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, que Deus às vezes o permitiu que isso acontecesse para o nosso bem maior, ao mesmo tempo que Ele permite que a dificuldade venha para o nosso bem maior, doenças, relacionamentos difíceis, às vezes dificuldades financeiras, Deus também nos proporciona em sua infinita misericórdia a condição de nós mesmos sairmos dessas dificuldades. Então, Ele nos dotou de razão para entender como as coisas funcionam, como nós estamos fazendo essas reflexões aqui hoje. Ele nos dotou de inteligência, os seres da criação que é dotado dessa inteligência. E Deus nos concedeu a outra lei, que em nosso benefício, que é o livre-arbítrio. É a escolha de nós podermos agir, nos comportar de acordo a nossa entendimento, a nossa vontade, mesmo que é do entendimento do Criador, que essas nossas escolhas nos trarão dores e dificuldades, Ele nos permite escolher. Ele trouxe as instruções através de Jesus e de todos os emissários, né, os missionários que vieram à Terra trazer a sua mensagem, e que nos mostra o caminho a ser seguido, mas se nós insistimos em fazer diferente, nos é permitido, né? E aí uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Algumas provocações. Uma primeira pergunta é quando nós estamos, o quanto das nossas dificuldades, das enfermidades do corpo, dos relacionamentos difíceis, dificuldade financeira e todos os outros desafios e dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, o quanto disso nós estamos colocando na conta de dívidas passadas, das nossas mazelas atuais. Porque nós sabemos que um percentual muito pequeno é referente a dívidas passadas. A espiritualidade nos informa, né, em várias passagens e textos, de que a grande maioria das dificuldades somos nós que nos impomos nessa mesma encarnação.
um percentual pequeno é da outra. Então, quando nós nos propomos a repetir, por exemplo, eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou passando por isso, ou eu devo ter feito alguma coisa numa vida passada, ou eu estou obsidiada, sofrendo influência de algum espírito malfeitor, ou essa pessoa que me prejudicou, que eu tenho dificuldade de relacionar, deve ter sido um inimigo de uma encarnação passada. O quanto dessas frases que nós repetimos para nós é para evitar que a gente assuma a responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas nessa vida, né? Então, são reflexões que é importante nós fazermos. Será que não estamos fugindo de decisões e mudanças que precisamos fazer agora? Mudanças de comportamento, escolhas para nos relacionar melhor, escolhas de hábitos, da alma, do caráter, da moral, que às vezes adoece o nosso corpo, adoece a nossa alma, adoece a nossa psique, e nós não queremos fazer essa escolha e ficamos colocando na conta do outro. Então, essas reflexões são reflexões importantes para a gente fazer nesse momento. Porque se eu passo uma vida inteira com o meu corpo adoecido, o quanto que eu posso fazer para poder curar? Sabendo que Jesus disse que nós podemos fazer tudo que Ele fez e muito mais. O quanto é necessário a gente achar e sentir se isso é realmente uma coisa que a gente tem que passar ou não é uma coisa que nós estamos fugindo de assumir da nossa responsabilidade, da nossa transformação, de fazer o que se é necessário, de mudanças de comportamento, de pensamento e de sentimento para poder buscar essa cura, para poder nos relacionar melhor com aquela pessoa difícil, para poder transpor as dificuldades que sejam financeiras, por exemplo, que às vezes passamos uma vida toda com muita dificuldade privada das coisas. Então, vamos refletir acerca desses pensamentos e buscar entender qual é o nosso quinhão, qual é a nossa responsabilidade nisso. Mas a grande pergunta é: como saber se isso é uma colheita natural que vem da lei, né, que é imutável e que é por conta de eu estou sofrendo uma consequência da lei de causa e efeito porque eu usei mal ao meu livre-arbítrio em outra vida, ou não? Isso é desta vida e eu não estou enxergando. Como que eu vou saber essa diferença? Para saber se é eu que estou travando a realização do meu sonho, o meu pedir e obtereis. Como que a gente vai fazer isso? E aí nós vamos pedir socorro, Kardec de novo, no livro A Gênese, capítulo 2, item 20, intitulado A Providência. E aí nesse capítulo ele traz toda uma reflexão sobre a nossa conexão com Deus. Como que funciona a nossa conexão com Deus? Como funciona a nossa conexão com Deus e a nossa relação com Deus e como usar isso para poder obter, entender dessa conexão e usar isso a nosso favor. E aí, né, dentro desse capítulo da Gênese, uma das primeiras coisas que caem por terra é aquela visão do Deus antropomórfico, né, que feita a minha cópia e semelhança, com olho, boca, cajado, barbinha branca, né? E aí Kardec constrói a estrutura, né, pedagógica ali, lógico que a mensagem é da espiritualidade, mas trazendo para nós um Deus que é todo amor, todo justiça, todo caridade, que é fluido e energético, né? E eles nos apresentam a existência de um fluido cósmico universal, que é um mar onde nós todos
estamos mergulhados, como se fosse um grande oceano cheio de peixe, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E nós desfrutamos dele, ele está na nossa construção, porque o fluido cósmico universal é da materialidade do fluido cósmico universal que nós fomos construídos e tudo mais que há na natureza, tanto que nós temos os mesmos princípios básicos de carbono, né? Então, como nós respiramos e não vemos o ar que entra no nosso corpo, Deus está em nós. E Kardec fala que Deus está em nós, toda a natureza inteira, tudo que há na natureza está mergulhado no fluido divino, que é o fluido cósmico universal. E da mesma forma que o espírito, através do perispírito, comanda célula, átomo e cada órgão do nosso corpo, Deus também está em tudo. Deus está em nós. Deus está no nosso DNA. Porque nós fomos construídos da expansão do poder, da luz, da energia criadora do Pai. E o mais interessante ainda, Kardec nos traz que o nosso pensamento, ele ativa esse fluido inteligente no nosso corpo. Então, cada pensamento que a gente tem, as células vibram, cada átomo, cada célula e cada órgão do nosso corpo. Ele vibra e pulsa a energia da divindade. Por isso, Jesus disse que Deus está em nós. E tudo que a gente puder, tudo que ele fez, a gente também consegue fazer. Se a gente se utilizar desse poder que está imantado no nosso DNA. E não só Kardec fala que Deus está no nosso DNA, que nós temos o DNA. Emmanuel também, no livro Fonte Vida, capítulo 30, fala que nós temos o gene da divindade. E aí faz muito sentido quando Jesus fala que nós estamos nele, como ele está em nós. Então, para entender qual é o ponto, se nós estamos aqui sofrendo as dificuldades pela lei do karma, ou não, é nós que estamos criando nessa vida as dificuldades, é sentir. É sentir e ouvir Deus falando dentro da gente. E para a gente ouvir Deus falando dentro da gente, nós precisamos nos aquietar. E como pedir? Como é que pedir? Será que nós estamos pedindo corretamente? Quando Jesus fala que é pedir e obtereis, então o problema tem que estar ou no pedir ou no receber. E agora, para esclarecer isso, nós vamos juntar o capítulo 27º com o capítulo 25º, que é buscar e achareis. Para a gente entender como funciona esse mecanismo do pedir e do receber. Então, quando refletimos acerca do pedir, precisamos refletir, será que estamos pedindo corretamente? Será que estamos pedindo o que realmente precisamos nesse momento? Ou nós estamos distraídos pelo caminho? Será que o que a gente está pedindo é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa evolução? Ou nós estamos pedindo coisas que são totalmente aleatórias e não fazem sentido? Então, vale refletir. O que eu peço nas minhas orações, no momento em que eu estou conversando com Deus, isso vai me servir de quê nessa vida? Nesse momento, nessa dificuldade que eu estou passando? Eu estou sendo realmente verdadeiro e honesto? Porque o primeiro item do capítulo, quando no Evangelho de São Marcos ainda, tem uma passagem que ele fala que quando orardes, não se assemelhais aos hipócritas. Entrai no quarto e orai em segredo, e em segredo o Pai vos recompensará. Então, quando ele fala que não orardes, não se assemelhais aos hipócritas, ele está falando das pessoas que vão para a tribuna, que falam coisas que, para chamar atenção, porque ali ele já teve o benefício, que gosta de falar coisas bonitas e que não são verdadeiras.
Mas o mais importante não é falar para fora. O mais importante é falar para dentro. Quando ele fala não assemelhar aos hipócritas, hipócritas é porque são falsos. Eles não falam o que realmente está dentro deles. Né? Às vezes estão pedindo, será que nós estamos sendo totalmente verdadeiros? Será que nós estamos olhando para as nossas reais necessidades verdadeiramente? E quando ele fala que para orar em segredo, não é para a gente trancar dentro do quarto, é para olhar para dentro da gente. O que realmente eu preciso melhorar? O que eu preciso ter para me ajudar no propósito maior que é a evolução? O que eu preciso para poder me ajudar a passar por essa dificuldade que eu estou passando, com essa pessoa difícil, com a dificuldade que eu não consigo prosperar, estou sempre sofrendo dificuldade, estou privada das coisas, materiais até, porque isso também é uma coisa importante, a gente vive na matéria, então é necessário ter condições, necessidades básicas, né? Que inclui inclusive lazer, saúde, e isso requer dinheiro para ter-se uma qualidade e um equilíbrio de vida. Então, o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo é realmente adequado? Porque até se for para karmas e dificuldades de outras encarnações, nós podemos lembrar que é o amor que cobre a multidão dos pecados. Não é da intenção da divindade que nós passamos uma vida inteira rastejando com mazelas físicas. Nós tendo a divindade, nós podemos curar o nosso corpo e utilizar ele para um bem maior, para o nosso bem, para o bem da comunidade, para ajudar outras pessoas, né? Então nós podemos ter qualidade. Há esse poder dentro de nós. Mas a questão é por que eu não estou conseguindo acessar? Será que eu estou fazendo os pedidos adequados? Eu preciso olhar para dentro de mim, ser verdadeira com as minhas necessidades, com as minhas dificuldades e pedir o que é importante para mim realmente. E entender, eu preciso passar por isso? Se é um karma, se é da lei de causa e efeito, eu posso perguntar para Deus o que eu posso fazer para poder minimizar isso. Para que isso não impeça de eu fazer outras coisas para outras pessoas e para mim, para minha família. Como eu posso cobrir a multidão de pecados? E aí escutar essa voz interior e ver o que Deus fala para nós. Porque eu tenho absoluta certeza que não é da intenção da divindade, de Deus, que é Pai, ver o seu filho sofrendo há muito tempo. É muito mais construtivo para a sua evolução, para o seu desenvolvimento e muito mais aos olhos de Deus se você tiver uma vida mais produtiva. E não ficar num processo ancestral de autoflagelo. Uma versão pós-moderna do flagelo físico que já existia desde, né, da antiguidade aí, da Idade Média. Então, em segredo, como é em segredo? Em segredo, você vai para dentro de você, dentro do seu quarto, no seu íntimo. E em segredo, Deus vai te revelar, Ele vai te recompensar. Qual é o segredo? Como que ele vai? É a voz interior, é aquela ideia na intuição, é os sinais externos de sincronicidade. Às vezes a gente faz uma pergunta, pede alguma coisa, depois vem uma ideia, aparece uma pessoa, uma ideia, um telefonema, um cartaz que você vê. Mas se a gente não está quieto, não está atento para ver esse sinal, a gente não vai ouvir, vai passar despercebido. Então, buscar dentro de nós esse pedido verdadeiro e essa escuta verdadeira no nosso coração, no nosso íntimo, escutar a voz divina que há em nós. Sentir no corpo, sentir no coração. E o receber? A dificuldade pode estar no pedir, mas a dificuldade também pode estar no receber. O que dificulta a gente receber?
nessa passagem, também no Evangelho de São Marcos, Kardec levantou duas passagens onde destaca 2 pontos. Primeiro é o perdão. Quando você não se perdoa, quando você não perdoa alguém, você também não é digno de perdão, não é assim o mandamento? Então, eu posso estar conectado comigo, eu posso escutar a minha voz interior e pedir acertadamente o que é melhor para mim, para ter uma vida melhor, mais plena, mais equilibrada, mais em paz, mais conectada com o meu propósito de vida, com a minha evolução, mais conectada com Deus, uma vida fluida. Mas, se eu não tiver algo em mim não trabalhado que impeça de receber, pode estar na minha frente que eu não enxergo. E eu não estou com o campo energético aberto para poder receber ou enxergar isso. O perdão é uma coisa muito importante, porque são sentimentos. Perdão gera desarmonia energética, falta de perdão, porque você vive entre estados, entre raiva, angústia, tristeza, quando você não perdoa. Então, seu campo energético fica desarmonizado, né? Mexe com a parte mais fluida, mais energética dos seus corpos e mexe também com a parte física, porque a gente começa a liberar adrenalina, atropina e um monte por conta desses sentimentos. Uma coisa que o não perdão gera também é culpa, sentimento de culpa. E o sentimento de culpa vai gerar sentimento de não merecimento. Então, se no fundo lá eu sinto que o mandamento diz, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Eu sei que eu preciso perdoar. Eu estou resistindo a não perdoar. Eu sei que é bom para mim não perdoar. E eu não estou resistindo. Então eu vou ficar gerando esse sentimento de culpa e não acho merecedora. Se eu não estou merecedora, como que eu vou estar aberta para poder receber? Receber a mensagem, receber as intuições, as inúmeras oportunidades para poder escutar essa voz divina que está dentro de mim. Eu estou tão atribulada, tão movimentada, tão desarmonizada que eu não consigo escutar, e não consigo ver, não consigo enxergar e não consigo seguir o meu caminho da melhor forma, né? Existem, por exemplo, alguns sinais, né, que dão indício, por exemplo, de que você tem algum bloqueio do não receber. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe receber elogios, que quando a pessoa te elogia, você fica, não, que isso, não sabe receber. Ou tem gente que fica até desconfortável quando recebe um elogio, acha que existe uma grande diferença entre você se dar o alto valor, reconhecer o seu trabalho e o seu esforço, entre você ser lisonja ou orgulhosa por isso, né? Mudar seu comportamento, subir para a cabeça, como diz o outro, e se perder no meio do caminho. Nós estamos falando aqui de autorreconhecimento, né? Então, se eu não sei receber elogios, é um grande indício que eu tenho dificuldade de não receber. Por quê? Porque os padrões de comportamento, eles se repetem. Lembra que Paulo falava que quem é fiel no pouco é fiel no muito? Então, quem não consegue fazer pequenas coisas, está aberta para pequenos comportamentos de recebimento, ele também não vai estar aberto para o grande, né? E a gente observa muito isso nos pacientes que a gente dá passe. Às vezes a pessoa está lá, doente, está sofrendo, está disposta a fazer o tratamento, permite que você faça o tratamento, e quando você chega no campo para poder fazer a imposição das energias, né, trabalhar no campo físico mais etéreo da pessoa, a energia não penetra, a pessoa está totalmente fechada, né? Ela bloqueia aquela energia, é uma pessoa que tem muita resistência no processo de recebimento, e isso ele vai mostrar com pequenos comportamentos. Então, se você tem dificuldade de receber elogios, é um ponto que você precisa trabalhar e olhar com cuidado. Outra questão é aquela pessoa que está se sentindo mal e não busca recurso para poder estar melhor.
Então, eu tô me sentindo mal, não acordei bem hoje, eu tô indisposta fisicamente, eu tô emocionalmente abalada. Eu sei que quando eu faço uma coisa que me dá prazer, que eu relaxo, que eu viajo, ou que eu tiro um dia pra mim, ou que eu como alguma coisa, ou que eu converso com alguém, eu melhoro. Mas eu não faço isso. Eu fico lá no auto-martírio, auto-flagelo, né? E não busco melhorias. Isso também é um processo de autoestima muito complicado, né? Beira o prazer de estar sofrendo, o prazer de ser uma vítima ou um coitadinho, que também são sentimentos de baixa vibração, tá? Pessoas que não conseguem receber afeto. Tem gente que não consegue ser tocada, receber abraço, beijo, carinho, né? Então, se você não consegue receber manifestações de afeto, nem das pessoas que estão aqui como você no mesmo plano, encarnados no corpo de carne, menos aberta você vai estar para uma coisa mais fluida, uma energia que vem, né? Vai falar no seu corpo, célula a célula, órgão a órgão, através dos seus centros de força, através da sua intuição, de processos muito mais sutis que vêm né, da divindade, da sua centelha divina aí. Então, se você... Uma coisa também é aquela pessoa que compra um monte de coisa nova ou ganha coisas novas e não usa. Não usa, fica guardando a vida toda, aquela roupa perde, cai de moda, e talheres, né? Tem gente que gosta de guardar essas coisas e não usa. Então, é um processo de autovalorização. Então, é no saber receber, no saber usufruir. É como não saber usufruir do dinheiro também. Aquelas pessoas que são escravas do dinheiro e não utilizam do bem que esse dinheiro pode fazer para ela e para outras pessoas, né? Então, isso tudo são indícios de pessoas que não sabem receber. E se você identificou alguns desses sinais, são pequenos, alguns poucos que a gente falou aqui agora, mas se você identificou algum desses, se pergunte, por que receber coisas é tão difícil para você? Então, a partir dessa pergunta, e escutar a sua voz interior, ou buscar um auxílio profissional para poder entender o que está escondido por trás aí disso, vai facilitar muito o seu acesso a olhar para você mesmo, olhar para dentro, buscar ficar recolhido dentro de você, limpar essas sombras, essas angústias e essas emoções contraditórias que impedem você de estar mais leve, plena, fluida, para absorver e ouvir essa voz que fala dentro de você. Para isso você precisa se aquietar mentalmente, se aquietar emocionalmente e ouvir o seu DNA sagrado falar, né? Uma coisa muito comum é as pessoas, por exemplo, que não se permitem ter afeto, não se permitem ter carinho, não se permitem usufruir das coisas materiais de uma forma equilibrada. Elas acham que porque elas não se permitem, elas são pessoas humildes. Não aceita elogio porque eu sou humilde, sou modesta. Não. As pessoas que têm dificuldade para receber, é o contrário. É muito diferente você não se permitir as coisas de humildade. Isso beira a arrogância. É muito mais ligada ao orgulho do que à humildade. Porque é tipo, eu não preciso disso. Eu não preciso do dar e receber. Eu não preciso receber de nada de ninguém. Tem gente que só quer dar. E dá, às vezes, por motivos equivocados. Dá por interesses, dá porque é altamente carente, mal resolvido emocional e vive se envolvendo em questões de relacionamento, tanto de amizade ou conjugais muito complicados, né? Então, essa é uma balança que precisa estar equilibrada dentro de você, porque todos nós precisamos doar e receber. Lógico, é muito melhor doar, né? Se o seu problema é doar, mas para receber, para ouvir, para estar aberto para as energias, você precisa aprender, receber as bênçãos, escutar a sua voz interior, tá?
Aquela pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, aquela pessoa, por exemplo, que eu falo que não tem a ver com humildade, porque a pessoa nunca quer ajuda. Então você vê assim, às vezes na sua família tem aquela pessoa que ninguém pode ajudar ela. Às vezes é uma mãe, né, uma tia, uma pessoa assim mais antiga, que ela faz todas as tarefas domésticas sozinha e não gosta que ninguém ajuda ela, né? E então, normalmente as pessoas que menos ajudam, que mais ajudam, que menos ajuda, que mais... peraí, como é que é? As pessoas que não gostam de ajuda são as pessoas que mais reclamam. Então, por exemplo, eles fazem tudo sozinho, por ficar reclamando. Eu faço tudo sozinho, que ninguém me ajuda, né? E critica o comportamento de um, critica o comportamento de outro. Às vezes você vê mãe, pede o filho para fazer uma coisa e corre lá e já faz, né? Antes da pessoa fazer, e aí se coloca numa condição de vítima por conta disso, porque ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, eu tô cansada, e se coloca na condição de vítima. Quando você se coloca na condição de vítima, você coloca o outro como culpado, né? Então, deixa as outras pessoas culpadas. Tem também aquele que faz tudo e não deixa ninguém fazer nada. Às vezes você tem naquele trabalho aquela pessoa que é super centralizadora. Ela faz tudo e não deixa ninguém fazer. Já pelo motivo que ela acha que só ela que faz bem, que ninguém faz do jeito que quer. Então, já é um perfil muito mais controlador, né? E isso também é pontuado nesse capítulo do Evangelho, que um dos comportamentos é você se dar um alto valor maior e desprezar os outros. E aí ele cita aquela passagem do fariseu e do publicano, né? Onde o fariseu vai lá, o publicano faz um discurso, mas eu não sou como o fariseu e tal, e o fariseu humilde lá vira e fala, não, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Então, esse tipo de comportamento, de desprezar o outro, é aquele comportamento que beira, que é a crítica, o julgamento. A gente vê, se a gente transcrever essa passagem da forma como você julga e coloca o outro, é muito comum nos dias de hoje. É quando a gente fala, por exemplo, você viu o comportamento de fulana, você viu o filho de Beltrana, o comportamento assim, eu não fazia assim, eu faria daquela forma diferente. Então, no dia a dia, a gente sempre tem esses comportamentozinhos que despreza. E tudo isso interfere e compromete a nossa capacidade de receber, né? Lembrando da máxima que está no Evangelho, né, que ajuda-te e o céu te ajudará. É Jesus chamando para a gente fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, olhando para o nosso comportamento, para os nossos sentimentos, para as nossas dores, para as dificuldades e as sombras que nós temos, tudo na nossa vida fluirá. Se nós olharmos com integridade, e quando eu falo integridade, é ser honesto com nós mesmos, ser corajoso para olhar para dentro de nós, e olhar para as dificuldades e entender e acolher que nós somos imperfeitos e Deus sabe disso. Ele não está exigindo de nós perfeição, mas nós estamos aqui para esse labor, para esse olhar, para esse movimento de coragem de olhar para dentro de nós, tirar as nossas imperfeições, lidar com a nossa sombra e nos conectar mais com essa energia divina que habita em nós. E quanto mais nós conectamos, mais tudo flui harmonicamente na nossa vida. Nós estaremos totalmente alinhados no pedir e também estaremos totalmente abertos para o receber, né? Criar essa intimidade com Deus é um trabalho que tem que começar pequeno, né? A gente não tem que nascer do dia para a noite, fazer uma reviravolta. É começar pequeno, é prestar atenção no nosso comportamento. O que eu posso, o que eu preciso fazer para poder melhorar essa situação? Joga para você a responsabilidade. Como eu posso me relacionar melhor para fulano? Em vez de ficar, muda fulano, Senhor. Eu queria tanto que Beltrano mudasse, que fulano fosse assim. Por que não eu? Porque se aquilo está no meu campo, está na minha vida, é porque eu preciso ainda lidar.
E aí, se a gente quer encurtar os desafios ou as provações do nosso caminho, é a gente perguntar para Deus assim, o que eu preciso fazer para aprender? O que eu preciso aprender aqui agora? O que eu preciso fazer para poder conviver melhor? O que eu preciso ver que eu não estou vendo para poder curar o meu corpo e fazer uma vida diferente para mim, né? Qual o melhor caminho para a evolução? Qual o próximo passo eu tenho que dar na minha cura física, emocional? Qual o próximo passo eu tenho que fazer para melhorar o meu relacionamento conjugal? Para atrair uma pessoa para a minha vida? E aí escutar essa voz dentro de nós, né? Atentar para a forma que nós estamos pedindo, sentir no coração, célula a célula vibrar. Quando eu vou pedir, eu peço, eu sinto no meu corpo, eu sinto a minha célula vibrar, aquilo me dá uma sensação de prazer ou me dá um desconforto? Então, quando eu faço um pedido na prece de coração, eu sinto aquilo pulsar, porque lembra que Kardec, na Gênese, quando o pensamento vem, a célula pulsa, a célula vibra, é a centelha divina ali, nosso DNA sagrado falando, né? Falar com sinceridade, com intimidade com Deus. Nós não estamos falando, ele é uma pessoa íntima, traz Deus para perto de você, Pai, me mostra. Fala com intimidade, né? Me mostra o que eu vou fazer. Se eu tenho que perdoar, se vier um sentimento que eu tenho que perdoar alguém, se eu tenho que me perdoar, é esse o meu passo, é o meu trabalho. Não ignore esse sentimento. Então, no momento que eu oro, vem assim uma ideia vaga na minha cabeça, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que resolver isso aqui que está me angustiando, então não deixa para depois. Busque focar naquilo. É o seu pedir. E aí você vai ver que todas as coisas, elas vão fluir. Lá, Kardec fala que Deus está em nós, está atento, ouvindo e escutando cada pensamento, cada atitude, mesmo mínima e insignificante. Então, nós não precisamos rogar a Deus e buscar essa conexão com nós mesmos para poder pedir uma coisa grandiosa na nossa vida. Nós podemos começar com o pequeno. Então, por exemplo, eu vou planejar minhas tarefas de amanhã que eu vou fazer. Senhor, me ajuda aqui. Qual o melhor jeito de eu fazer isso? O que é prioridade? Escuta aqui e planeja a sua vida conectada com a sua centelha divina. O que eu vou comer? Esse alimento é bom para mim? O que eu vou comer? O que vai ser mais nutritivo para mim? Orar durante a refeição, conversar e ver o que seu corpo, como que seu corpo reagiu. Às vezes a gente come as coisas, passa a mão, não sabe nem o que foi que comeu. Então, estar atento, prestar atenção e buscar no dia a dia, nas mínimas coisas, isso. Eu vou fazer uma atividade física, o que é melhor para mim? Escuta aqui, o que meu corpo fiz? Meu corpo não reagiu legal, eu acho que isso aqui acha uma que te dá prazer, que vai realmente ajudar no equilíbrio metabólico, no equilíbrio energético do seu corpo, que vai te fazer você bom. Se você é uma pessoa mais de aeróbico, de soco, é isso. Se não é uma pessoa mais tranquila, é isso. Respeita a sua vibração. Você só consegue isso quando você se aquieta, né? Se é uma meditação, sinta no corpo. E busque diariamente essa conexão. Então, são essas provocações e essas reflexões que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. E no domingo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre alguns outros comportamentos, né, no nosso ID. E se vocês estão todos convidados para trazer algumas outras provocações, reflexões e a gente discutir um pouco mais sobre isso. No mais, eu desejo para vocês uma excelente semana, uma excelente noite e que vocês busquem refletir, se aquietar e escutar a sua voz interior, buscar essa conexão, escutar a sua intuição, o seu DNA divino, para poder fazer escolhas mais assertivas,
mais direcionadas com o seu bem-estar, com o seu equilíbrio, com a sua evolução. Que Jesus nos abençoe.